Viu que a irmã Márcia, Como? viu que a irmã Márcia Vela mandou um recado aí falando que estava ouvindo? Acho que isso é algum problema da parte dela lá, né? Agora eu consegui. Ah, tá, ok. Não, porque eu não vi nenhum recado dela. Mandou Eu, mensagem no grupo? mensagem. Ah, Aham, tá. Foi no grupo da escola. Ok. Que eu aham. pensei que fosse aqui no próprio chat a irmã Cristiane. Está querendo falar alguma coisa? Sim, pastor, essa semana que vem agora, e eu creio que a outra, eu não sei, eu vou ter que ver depois, porque eu vou estar em Israel. Então, o fuso horário lá é 7 horas. De diferença? É para mais, né? Eu acho que sim, parece que são 7 horas, sim. Porque agora acabou o horário de verão aqui, então tá Pois dando. é, porque na hora que você está dando a aula, eu acho que eu vou estar na rua andando, visitando Ó. os lugares. Por isso que não vai ter como eu assistir. Então, eu vou ter que ver o vídeo depois, sozinha. E a irmã assiste a aula gravada depois, Ah, tá bom então, só para avisar, tá? não tem problema. No caso, seria a última aula, então, se que a última aula nossa daria pro 28 de novembro. Eu saio 20 e volto 30. Então a irmã vai perder duas aulas, que é da Pois é. 1 e do dia 28. Uhum, Mas sem problema, a irmã pode ver as duas aulas online depois, porque nós vamos ter um trabalho para entregar ao pastor, e como eu já uhum. falei, os irmãos que não estavam na sala ainda, o trabalho é todo o exercício que tem no fim da apostila. Esse é o trabalho de História da Filosofia. Então nós não vamos ter prova. Eu não sei se assim o pastor combinou com os irmãos, porque no curso do médio em teologia é uma matéria que tem prova e outra não. Uhum. Aqui eu não sei se é assim. E É assim, acho que é assim. também, então deu que essa matéria é mais trabalho. O pastor sempre ele fala, né, a partir do momento que o grupo vai avançando na teologia, como pessoa já do médio já tem mais responsabilidade. E o bacharel, então, as coisas apertam um pouco mais o povo do bacharel para poder ficar mais. No básico, o pastor ele fica com dó dos irmãos do básico e fala: estão ainda iniciando, não tem dó, mas o povo já está mais avançado. Irmãos, Uhum, verdade. eu estudei na escola que era um pouco bem mais difícil do que o pastor Luiz Prestes é muito bom. Vamos fazer uma oração, depois eu falo a respeito da escola. Eu estudei na escola muito rígida. Obrigada. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma segunda-feira, onde aqui reunimos, ó Pai, mesmo que distantes, mas pelo avanço da internet podemos estar como que parecendo perto. E nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos guardado, nos fortalecido, e acima de tudo, ó Pai, para nos ajudar a chegar até aqui. Sabemos que não é fácil estudar a tua palavra, mas eu lhe peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja iluminando a cada aluno nesse instante, dando sabedoria, dando capacidade de guardar aquele que foi ensinado aqui nessa noite. Que o Senhor prepare nossos corações, dando capacitação, ó Pai, de guardar o melhor e que nós possamos produzir através, ó Pai, do seu ensinamento o melhor para a tua obra. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, moço, com respeito ao pastor, ele é até bem flexível com respeito às matérias. Quando eu estudei na escola, que lá nem quem era casado podia pegar na mão da sua esposa ou do seu esposo, de tão rígido que eles eram. Os pastores lá não tinha dó. Se você. Ele dava umas matérias difíceis, tinha que pesquisar, os trabalhos era tudo trabalho longos de fazer, era muita coisa. E, como eu disse, a dificuldade que nós tínhamos do acesso ao material, mas mesmo assim eles não refrescavam, não. Era tudo muito rígido e compra de livro, gastava muito dinheiro com comprar material, sempre os pastores estavam dando trabalho concernente a alguma matéria que nós tínhamos que comprar livros para poder fazer aquele trabalho que eles passavam para a gente, então tudo era um pouco mais complicado. Era uma coisa muito boa porque, por exemplo, se você tirar sua nota ruim na sala de aula, o pastor te chamava na secretaria, queria saber o que está passando na sua vida, se você está tendo algum problema espiritual,
algum problema, se você está bem na sua igreja, e esse tipo de coisa. Então, eles tinham muito cuidado com a gente em relação ao que eles estavam ensinando, como nós estávamos aprendendo, porque se estamos em um curso teológico e temos dificuldade para aprender, talvez seja um pouco de desinteresse ou algum problema que nós estamos passando como cristão. Então, eles tinham esse cuidado. E isso era muito, muito bom na escola, apesar de ser um pouco assim, rígido, talvez um pouco inflexível em relação às matérias e tudo, mas trazia um conforto pela preocupação que a escola tinha. Então, nós estamos estudando sobre a história da filosofia, já saímos, já fizemos já essa transição do mito para a filosofia dita. Como eu já disse, desde o início, o povo já filosofava, já, já tinha a maneira de pensar e de agir através da filosofia, porém, o termo da filosofia em si veio depois com os pré-socráticos. E, por que não dizer, foi utilizado primeiro por Tales de Mileto, que ele tinha por costume dizer, quando as pessoas perguntavam o que ele fazia da vida, ele falava que ele era um filósofo, que ele unia as duas palavras, né? Phileo, que quer dizer amar ou amigo, e Sofia, que quer dizer saber. Então, ele se julgava ser um amante do saber ou um amigo do saber. Ele se dedicava a isso. Todas as vezes que as pessoas lhe perguntavam sobre a rua o que ele fazia, ele falava que era um filósofo. Então, daí surgiu o termo filosofia, e o pastor até mostra aqui, nós estamos na página número 24, para quem quer acompanhar na apostila, a página número 24. Esse desenvolvimento da filosofia se deu na Grécia Antiga, como o pastor mostra aqui, que era pequenas cidades, essas polis, pequenas cidades que ligavam um país ao outro através da sua cultura. Então, a filosofia nasceu ali. É por isso que se faz essa distinção da filosofia grega, onde ela foi bem montada, foi bem organizada, da filosofia que era utilizada através dos mitos, como eu já disse no início, aquela maneira de regularizar uma cidade através dos pensamentos da história. Então, a filosofia veio trazendo uma base mais sólida com esses homens que foram considerados pré-socráticos. Os pré-socráticos nada tem a ver com algo que era antes de Sócrates, no sentido igual nós vemos antes de Cristo e depois de Cristo. Era considerado pré-socráticos, não que Sócrates fez essa divisão, foi um divisor de água da filosofia, simplesmente pelo fato de que a, a filosofia pré-socrática é uma filosofia baseada nos elementos da natureza, como nós vimos na aula passada, baseada em algumas coisas, a filosofia de Sócrates era baseada na ética, nos padrões que regem uma sociedade, nos padrões morais, aquilo que pode governar a toda uma cidade. Como eu já disse, isso era interessante para Sócrates. Então, aquela filosofia que as pessoas iam para as praças argumentar através dessa filosofia pré-socrática, baseada nos elementos da natureza, na arquê ou na física, como eu falei, no cosmos. Então, o interesse de Sócrates, que veio fazer essa divisão, era mostrar que tudo isso se resumia numa questão ética. O interesse dele era mostrar as realidades éticas da vida. E eu creio que a apostila não vai abordar a respeito de Sócrates, eu quero só fazer uma introdução aqui um pouco a respeito disso, que Sócrates foi considerado um dos maiores filósofos que já existiu. É por isso que tem essa diferença de pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates, que tiveram uma facilidade maior na filosofia. Então, o Sócrates, o interesse dele maior é a questão da ética. Ele discursava nas praças a respeito da ética. Inclusive, isso lhe custou a vida. Eu não sei se é de conhecimento dos irmãos a respeito de Sócrates. Eles obrigaram Sócrates a sequer... algumas pessoas falam a se suicidar pelo fato que ele utilizou de um remédio para que ele viesse a morrer devido eles quiseram que ele negasse tudo aquilo que ele ensinava, e ele de forma alguma podia negar aquilo que ele ensinou nas praças, que ele foi taxado de que corrompeu a juventude da época, porque muitas pessoas seguiam Sócrates,
os seus pensamentos de levar as pessoas a entender o que é ética, o que é moral, despertou na sociedade da época, que tinha uma condição financeira, e até nos políticos, uma certa raiva de Sócrates. E isso lhe custou a vida. Então, essa filosofia pré-socrática, que o povo buscou mais interesse através da physis, da arquê, do logos, né, que é essa organização e esses princípios que trazem leis, o Sócrates foi completamente diferente. Por exemplo, nas praças as pessoas estavam discussando a respeito do amor, e Sócrates chegava com muitas perguntas que causavam ira de alguns homens, porque de uma pergunta que surgiu uma resposta, surgiu outra pergunta. Ele perguntava a alguém o que era o amor, e às vezes as pessoas não sabiam explicar o que era amor. Ele apresentava o que era o amor. Se a pessoa perguntasse, por exemplo, falando de liberdade, ele chegava e dizia: como que você conclui o que é liberdade? O que seria a liberdade para você? E quando você vai ver nos pensamentos gregos a respeito da liberdade, a respeito do amor, a respeito do universo, cada um tem um pensamento diferente. Então, Sócrates veio com essa questão moral e mostrando a respeito do amor, mostrando a respeito da liberdade, e isso causou grande ira nos filósofos da época. Como eu falei aqui no início, na aula passada, Sócrates tinha um grande problema com os chamados sofistas, aqueles homens que não tinham ética, nenhuma moral para expressar certas filosofias na praça, simplesmente com o interesse de se enriquecer. E Sócrates, como ele chamava os filósofos de professores. Então, eram pessoas que preocupavam em ensinar sem interesses financeiros, que, inclusive, os filósofos ensinavam nas praças. E uma das coisas no mundo antigo, no mundo grego da época, era que nem todos tinham condição financeira para poder pagar um professor. Então, esses chamados pedagogos que iam ensinar nas casas eram somente para as pessoas ricas. Então, as pessoas pobres não tinham acesso. E Sócrates veio fazendo essa diferença. Veio falando nas praças, como eu falei, tá? Um dos grandes estudiosos de Sócrates foi quem escreveu a respeito de Sócrates, foi Platão, porque o que nós entendemos que Sócrates não deixou nada escrito, simplesmente Platão escreveu várias coisas a respeito de Sócrates, do que ele disse, e até mesmo da sua vida, e nada mais. Existe frase atribuída a Sócrates que nós não sabemos se realmente é. Uma das frases, por exemplo, que muitos filósofos dos dias de hoje nega que Sócrates falou, foi essa frase muito conhecida, que eu sei que nada sei. Alguns não acreditam que ele foi quem disse essa frase, porque ele sempre dava resposta para todas as perguntas que as pessoas lhe dirigiam. Então, ele nunca utilizou essa frase segundo os filósofos dos dias de hoje, que ele não disse essa frase que eu sei que nada sei, porque ele costumava dizer que se tinha uma coisa que ele sabia, é que ele sabia das coisas. Então, parece ser uma frase um pouco inventada por outras pessoas que atribuíram a Sócrates, e segundo os filósofos de hoje, Platão não escreveu a respeito dessa frase, sendo ela de origem socrática. Então, nós não sabemos por que eles atribuíram essa frase a ele. É uma frase que às vezes até tem um pouco de sentido, mas não foi atribuída a ele. Alguém ia falar alguma coisa? Então, ok. Então, como eu já disse, irmãos, a filosofia ela nasceu na Grécia Antiga, essas pequenas cidades políticas que existiam na época, com esse interesse de organizar uma cultura nesse país. Nós falamos da transição do mito para a filosofia, devido ao fato da necessidade, quando se houve o avanço e as pessoas conseguiram chegar em outras cidades e viam ali uma cultura diferente, e havia esse choque de cultura, e nesse período foi onde nasceu a filosofia, trazendo respostas melhores, como como se formou o universo, através de deixando já aquelas mitologias de deuses, tentando trazer resposta somente através dos deuses, e trazendo uma resposta mais concreta. O pastor mostra mais aqui e fala: a principal atividade econômica dos gregos era o comércio marítimo, como eu já disse. Então, isso despertou. Como houve várias condição de chegar a outras cidades através de navios, houve esse choque de cultura. Aí ele fala: para garantir seus interesses, os gregos fundaram diversas colônias
encravadas em território de outros países. Algumas delas implantadas através de guerras e invasões, outras estabelecidas através de acordos pacíficos com grandes reinos. Ou seja, com esse avanço do Império Grego, tem uma facilidade maior de implantar essa cultura, ainda não era cultura helênica, mas essa cultura baseada na filosofia, teve como avançar no mundo antigo. O pastor mostra aqui, irmãos, uma coisa interessante que ele fala: ó, os filósofos dessa fase inicial da história da filosofia costumam ser chamados de pré-socráticos, como eu já disse, esses que vieram antes, como Tales de Mileto, Pitágoras, eu creio que todo mundo, como eu já falei, conhece o Teorema de Pitágoras, que isso percorre muito nas escolas, nas faculdades, em relação à matemática. Então, esses pré-socráticos, como a Maximiano, nós vamos estudar a respeito deles hoje, o Tales de Mileto, Anaximandro e outros. Nós vamos ver um pouco, até no final da apostila, nós vamos ver todos esses pré-socráticos, que as suas maneiras de pensar, a sua filosofia. Então, pastor Mauro, escrito por esses pensadores, acabaram, os escritos por esses pensadores dessa época pré-socrática, eles acabaram se perdendo no percurso da história. Muitas coisas não foram registradas e outras sim. Porém, pouco se sabe a respeito disso, porque tem muitas coisas, irmão, quando ela não é escrita novamente, passada por gerações, ela se perde. Vai se perdendo aqueles escritos, e foi o que aconteceu com esses filósofos que vieram antes de Sócrates. Muitos escritos dessa época que poderiam ser muito válidos hoje se perderam porque outras pessoas não preocuparam em fazer com que isso permanecesse, com que isso viesse a passar de uma geração para outra. Aí o pastor mostra que dois tipos de fonte que podemos nos basear para reconstruir como foi o pensamento dos primeiros filósofos, os fragmentos e o doxografia. Então, ou seja, essas duas fontes nos capacita a poder ilustrar ou até reconstruir como poderia ter sido a filosofia deles nessa época. Por que eu falo reconstruir? Por exemplo, nós que estudamos hermenêutica, nós temos que ter criar um método para poder interpretar a Bíblia baseado na hermenêutica, não fugindo do seu contexto histórico, do seu contexto cultural e nem tampouco do contexto bíblico, daquilo que seja o contexto remoto ou o contexto imediato. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre costumo observar em questão de construir uma interpretação ou uma história que não venha fugir da realidade, é quando você pega fragmentos de assunto e você tenta colocar na sua mente o que poderia ter sido perguntado e respondido. Um dos exemplos é o capítulo 7 da carta de Paulo a 1 Coríntios. Ele inicia o capítulo mostrando que os coríntios enviaram uma carta para ele. E nessa carta havia alguns questionamentos. Nós não sabemos, porque nós não temos essa carta, que foi enviada para o apóstolo Paulo, da igreja de Coríntios. Só que, observando as respostas que Paulo dá, tem como você criar qual foi as perguntas. Não que você vai criar exatamente a maneira que a pergunta foi, mas, por exemplo, há uma parte aí que o apóstolo Paulo fala: eu preferia que os homens não tocassem mulher. Qual a pergunta que talvez o povo da Grécia fez para Paulo, o povo de Corinto, que é uma cidade grega? Talvez eles estavam querendo saber se Paulo, se o homem poderia tocar ou não em mulher, sendo ou não casado. E o apóstolo Paulo mostra que o homem não casado não deveria tocar em mulher. Ele não está querendo dizer que o homem não possa tocar em mulher. E o tocar ali seria no caso de relação sexual. E os homens perguntaram a Paulo, quando Paulo deu outra resposta, que preferia que o homem ficasse solteiro. Paulo não está fazendo apologia ao celibatário, de forma alguma. Nós temos que interpretar que, quando você vai no decurso do assunto, o apóstolo Paulo mostra a dificuldade como alguém que serve a Cristo fazer a obra de Deus. Então, ele vai mostrando que, para um homem solteiro, seria mais fácil fazer a obra do Senhor, fazer a obra missionária. E já aqueles homens casados, devido a ter mulher, ter filho, dificultaria um pouco devido à perseguição. O apóstolo Paulo fala da perseguição. Então, nós não temos a carta que foi enviada a Paulo, mas nós podemos deduzir algumas perguntas. Alguns homens perguntaram: seria melhor largar a mulher, então, para que nós possamos fazer a obra de Deus? O apóstolo Paulo vai falar: de forma alguma, que quem é solteiro cuida das coisas do Senhor.
e quem é casado cuida das coisas de casa. E possivelmente outra pergunta que surgiu foi as mulheres crentes que era casada e vieram aceitar Cristo e os maridos não eram crentes. Então elas chegaram à conclusão. Então nós temos que abandonar os nossos maridos. O apóstolo Paulo fala de forma alguma. Se o seu marido não crente consente em viver com vocês, que vocês não o deixem. Mas se ele por acaso quiser ir embora, que você está livre para casar novamente, contando que seja no Senhor. Então, são coisas que nós temos como construir para obter um texto, talvez, completo do assunto. E no caso aqui, esses fragmentos que o pastor mostra aqui, era a única fonte que esses filósofos tinham na época para reconstruir os pensamentos filosóficos dos homens que vieram antes. Ele mostra que fragmento é uma parte de um texto que foi preservado, apesar de a obra completa ter se perdido, muitas vezes são frases transcritas em obras de outros autores antigos. Ou seja, esses autores antigos escreveram essas pequenas frases que deu condição para quem veio depois entender o pensamento filosófico daquela época. Ele mostra mais a doxografia. São comentários, avaliações e explicações de outros autores antigos, que outros autores antigos fizeram sobre a ideia defendida por esses filósofos, cujo texto se perderam. Às vezes são resumos que os filósofos ou historiadores antigos fizeram das ideias defendidas por algum outro pensador. Ou seja, além dos fragmentos, dava condição com que as pessoas fizessem uma boa interpretação daqueles pequenos fragmentos de frases dos filósofos antigos para que pudesse ampliar o conhecimento daquela geração que estava utilizando aquele material naqueles dias. Então, eram as únicas duas maneiras que as pessoas tinham de reconstruir um pensamento filosófico da época. Tem alguém com o áudio aberto aí? O irmão fechou o áudio, amém. Porque estava fazendo muito barulho. Então, irmãos, nós vemos isso. A maneira que as pessoas tiveram acesso a essa filosofia, que os pensamentos desses homens na época, era através dessas duas coisas. Dos homens que conservaram esses pequenos fragmentos e de outros que ampliaram, dando interpretação para essas pequenas frases, esses pequenos pensamentos que eles conseguiram absorver nesse período. Aqui na segunda sessão, irmão, na página 26, o pastor fala a respeito da escola de Jônica, que essa escola, nessa cidade, ela foi o princípio dessa filosofia que veio a ocorrer com Tales de Mileto. Mileto, eu já falei com os irmãos, na época não existia sobrenomes, as pessoas eram reconhecidas pela cidade que morava, que era, a maioria das vezes era para a cidade que morava, e outros, às vezes, pelo nome do pai. Por exemplo, nós vemos na própria Bíblia que Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, por ter sido criado na cidade de Nazaré, ou o filho de José, porque ele era reconhecido nos cartórios da época como sendo filho de José, o marido de Maria. Nós vemos a respeito de Maria de Madalena, que era conhecido Maria de Madalena pelo ser da cidade de Migdol. Madalena seria a abreviação grega da palavra Migdol no hebraico. Judas Iscariote, que veio da cidade de Queriote, José de Arimateia, que era da cidade de Arimateia, e daí por diante. Vemos o próprio Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene, na África. E então, assim, as pessoas eram conhecidas. Nós vamos falar de Judas, filho de Alfeu, que era a maneira como os nomes eram muito comuns na época, as pessoas eram reconhecidas assim quando se destacavam pelo algum parente ou pela cidade. Então, Tales de Mileto, ele era da cidade de Mileto, que era uma cidade uma pequena cidade na Grécia. Esse Tales de Mileto, que se pode entender, foi quem deu início a essa escola de Jônia, quem iniciou essa escola de filosofia. Ele foi um homem, segundo o que se subentende, muito habilidoso na sua fala. Ele era bem erudito, tinha uma facilidade muito grande na retórica e na oratória para ganhar a atenção das pessoas naquilo que ele expressava na sua filosofia.
Então, ele tinha uma facilidade muito grande de chamar a atenção do povo. E isso ajudava, porque quando uma pessoa que ele utiliza da sua fala para poder ensinar as pessoas, ele tem que ser uma pessoa que tem uma boa retórica, ser eloquente na sua forma de falar. Nós vemos isso na própria vida de Apolo. A Bíblia fala que ele era eloquente no seu falar. Eloquência quer dizer dinâmica, pessoa que tem capacidade de prender a atenção dos seus ouvintes com aquilo que ele fala. E Tales de Mileto tinha essa facilidade. Ele era um homem muito erudito, era uma figura bem respeitada na antiga Grécia. As pessoas tinham um respeito muito grande por Tales de Mileto. Ele, ele fez uma reflexão a respeito da razão e dos mitos. Foi ele que conseguiu fazer essa separação entre razão e mito, tirando aquela presença dos supostos deuses, dessa teogonia que existia nos mitos, para a razão. Ou seja, levando o povo a entender que a formação de uma sociedade não via através de pensamentos da teogonia, de pensamentos de ações de deuses e tais coisas assim que poderia fazer com que as pessoas tivessem uma formação de caráter baseada nessas coisas. Não, ele veio trazendo respostas para o mundo físico através da física, ou seja, através das coisas físicas. E como eu já disse, Tales de Mileto ele se agarrava muito ao pensamento de que a água era quem dava origem a todas as coisas. E o elemento água para ele era primordial em tudo, porque ele se baseava que em tudo se usa água. A água serve para usar em todas as coisas. E ele colocava as coisas da época que a água poderia ser usada, que trazia, que mostrava que a água produz a vida, que tudo veio da água. E vemos também irmão, que ele era considerado como um astrônomo, um matemático da sua época. É, ele era bem conhecido através disso aí, pessoas que se despertavam em ouvi-lo por causa dessas coisas que ele tinha facilidade de se expressar. Existe até um chamado Teorema de Tales. Diz que Tales foi convidado para descobrir a altura da pirâmide de Quepos, no Egito. Ele foi uma pessoa que teve esse conhecimento para ir descobrir a altura, coisa que na época as pessoas não tinham essa facilidade. Ele foi convidado para fazer isso. E existem algumas frases, irmão, de Tales de Mileto, que é muito importante, baseado na sua maneira de pensar, que todas as coisas provinham da água, que a água era o elemento principal. Uma das frases ele fala assim: ó, a coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos e a mais fácil é falar dos outros. É uma frase que faz muito sentido. Por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Quando nós falamos de outras pessoas, nós esquecemos quem nós somos. E ele coloca assim que nós conhecer nós mesmos é a coisa mais difícil. É nós saber quem nós somos, revelar quem nós somos. Mas falar de outras pessoas é muito fácil. Que muitas pessoas conseguem refletir em outro aquilo que ele é. Eu estou falando da questão em geral, não só de cristão. Nós, cristãos, deveríamos ter muito cuidado com o que nós falamos, e principalmente reconhecer que ninguém é perfeito, que eu fico, às vezes, entristecido e abismado ao mesmo tempo quando um cristão se acha melhor do que o outro, quando um cristão pensa que que ele é mais importante, ou que ele é tudo, que ele está acima de todas as coisas. Quando nós entendemos que, se não for a presença do Espírito de Deus em nossa vida, nós seríamos meros um monte de carne na terra, se não for a presença de Deus em nós. Porque Deus é quem mora em nós, que nos capacita a caminhar, nos capacita a fazer a obra dele, nos capacita a ler a palavra dele, a orar. Então, ninguém é melhor do que ninguém. E no pensamento de Tales, ele quer dizer o seguinte, que o homem ele não preocupa em conhecer a si mesmo, ele não busca saber quem ele é. E uma das coisas teológicas que nós entendemos é que nós temos a nossa natureza caída em Adão. Todo homem tem a sua natureza caída em Adão. Por isso que o homem ele erra, por isso que o homem pensa coisas desagradáveis, por isso que o desejo do homem sempre é fazer a coisa errada. Essa é a realidade. E como cristão, nós temos que entender isso, que é simplesmente a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Não é porque meus esforços, porque eu estudo a Bíblia, porque eu dou aula de teologia ou outras coisas, mas simplesmente porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela me sustenta de pé. E isso, quando eu reconheço isso, isso me faz entender que eu não tenho que falar de ninguém.
Se o irmão ele errou, eu tenho que reconhecer que a natureza caída que eu carrego, ele também carrega. A natureza caída de Adão está sobre ele também. E ele é digno de misericórdia, como eu também sou. E uma das coisas, irmãos, interessantes nos dias de hoje, sabe qual o problema? É que nós não entendemos que as nossas falhas só têm nome diferente da falha do nosso semelhante. A única coisa diferente é que a minha falha tem um nome diferente da sua. E nós temos essa facilidade de colocar a pessoa ali que às vezes cometeu uma coisa ou faz algo que nós não agradamos no pelourinho e chicotear essa pessoa bastante, como se nós fôssemos perfeitos. E o que Tales de Mileto mostra nessa frase ele é isso, que o homem tem essa dificuldade de reconhecer, de conhecer a si mesmo. Mas de falar mal das outras pessoas é muito fácil. Eu costumo até dizer, irmãos, que falar mal, qualquer um consegue falar mal. Essa é a realidade. Não precisa ser muito sábio para falar mal. Mas para elogiar, a pessoa tem que ser sábia. Para tecer um elogio a alguém, a pessoa tem que ser inteligente. Então, nós temos que guardar isso que ele falou. Outra coisa que ele disse é que todas as coisas estão cheias. Ele coloca aqui deuses pelo fato dele não conhecer o Deus verdadeiro. Mas nós sabemos, irmão, que a presença de Deus ela enche os céus e a terra. E principalmente em nossas vidas, nós temos que entender que nós temos que estar cheio de Deus em nossas vidas. E outro pensamento dele é que a coisa mais bela do mundo é que o mundo ele é uma obra divina. Então, mesmo no pensamento de Tales de Mileto, ele não tendo conhecimento do Deus eterno, Deus soberano, ele entendia que todo esse mundo está cheio da obra divina. E nós vemos isso no Salmos 19, que fala que a natureza ela proclama a glória de Deus e que um dia faz declaração, outro dia, e que vai se revelando sem som, sem muita coisa para aparecer, mas tudo isso mostra a grandeza do nosso Deus, mostra quem é Deus. E mesmo ele não tendo esse conhecimento de Deus, ele entendia que o mundo está cheio da presença de Deus. Ele mostra outra coisa interessante, que ele fala assim: a esperança é o único bem comum a todos os homens, aquele que nada mais tem ainda a possui. Então, isso são pensamentos filosóficos interessantes e que tem a ver com a realidade de hoje. Que realmente a única esperança que a única coisa que o homem tem em comum, um bem comum, realmente é a esperança. É ele esperar alguma coisa. Nós que somos cristãos, nós sabemos que a nossa esperança não desvanece, nós sabemos que sempre podemos obter de Deus a resposta correta. E a resposta correta de Deus, às vezes, é sim, não ou espera. Então, nós, como cristãos, vamos saber entender isso. Para a pessoa não cristã, a esperança dele, às vezes, é baseada em outras coisas, é fundamentada em outras coisas. Mas para nós que servimos ao Senhor, entendemos que há sempre uma esperança para nós. Mostra que Talismã de Mileto ele foi considerado um dos 7 homens mais sábios da antiguidade. Da sua época, ele era considerado um dos homens mais sábios, dos 7 mais sábios. Isso implica numa capacidade extraordinária de se expressar a filosofia. Porque você tenta imaginar, na Grécia Antiga, o berço da filosofia, esse homem ser considerado um dos 7 homens mais sábios que existiu, isso implica numa capacidade maravilhosa de pensar e de entender as coisas. O Tales de Mileto ele baseava sua filosofia em 3 coisas principais. A sua tese era que tudo é feito da água, como já disse, e o homem é mais um entre esses meios. Ele acreditava que todas as coisas vêm da água, tudo emanou da água, e todas as coisas, incluindo as inanimadas, estão cheias de vida. Ele cria que todas as coisas têm vida, como planta, tudo emana da água e tudo tem vida. E, por outro lado, as mudanças e gerações só podem ser alcançadas pela condensação e a rarefração, ou seja, essa maneira que a água trabalha através da condensação e através da rarefração. E isso produzia vida. Era a maneira que ele cria, nessa época. Isso não tem a ver, irmão, com Bíblia e nem com nada. Era a maneira da filosofia de Tales de Mileto para trazer resposta àquilo que as pessoas buscavam dele, para que ele pudesse trazer resposta que não tivesse baseada nos deuses da época. Deixa eu só achar aqui.
o pastor mostra mais aqui, irmãos, que fala assim, ó, Tales e que Tales e dos outros pensadores jônios, a tentativa de compreender a realidade sem fazer a referência a elementos sobrenaturais. Ou seja, como eu falei no início, ele não tinha preocupação, ele e outros filósofos depois dele, de responder através de mitos, como eu já disse. Sabe por que que venta? Venta porque o Deus do vento está soprando. E eles não tinham interesse de trazer resposta através disso. Ele mostra que a filosofia nasce com a tentativa de elaborar uma teoria sobre a natureza, ou seja, sobre a física, que explica os seus fenômenos sem falar em deuses, em magia ou em forças ocultas. Porque na época era muito fácil trazer resposta através de respostas que não preenchiam espaço, através de teorias de deuses, da magia que eles acreditavam na época, era um povo muito místico, e de coisas de forças ocultas, que também não trazia explicação. Então, o pensamento de Tales era trazer um pensamento que, através da física, da origem das coisas, da natureza, da organização do universo, da distância dessas coisas, trazer um pensamento que levaria as pessoas a ter uma resposta mais plausível a respeito de como surgiu todas as coisas, o que o ser humano está fazendo aqui, como se deu origem à vida, por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada. Então, perguntas e respostas mais coerentes ao pensamento da época. Ele fala como diferenciar o natural do sobrenatural. Então, esse tipo de coisa, irmão, ele trouxe uma resposta através da física. Porém, essa resposta, às vezes, ela trazia um outro problema, que as pessoas poderiam perguntar, então, como que, se tudo vem através da natureza e não através dos pensamentos dos deuses, ou através do sobrenatural, das magias, então, como diferenciar uma coisa da outra? Como nós podemos saber o que é natural e o que é sobrenatural? Aí o pastor mostra aqui que em grego ou em latim, e também até na própria língua portuguesa, a palavra natureza é formada a partir de um radical que indica nascimento. Natureza é o conjunto de tudo aquilo que é nato, ou seja, que é nascido. Então, a maneira que eles tinham de explicar é que aquelas coisas que existiam, ela nasceu. Ela veio existir porque nasceu, produziu de algo já existente. Então, não era algo sobrenatural. Não era força dos deuses. Não era uma coisa mística, uma mistura de pensamentos, pensamento filosófico com ocultismo, para que trouxesse resposta para o que eles queriam naquele dia, como, por exemplo, como o mundo veio existir, e simplesmente uma questão de mistura de coisa física com coisas místicas, não. Eles preocupavam que tudo veio existir porque há uma resposta da natureza, há uma resposta de uma causa natural para que as coisas existissem. Ele mostra que a natureza passa a ser pensada como uma sucessão de transformações, como o devir. Esse devir, irmão, é uma palavra que eles utilizavam na época para mostrar que as coisas prosseguiam, e prosseguia com ordem, como eu já disse, através do cosmo. Cosmo é uma palavra grega que, no sentido bíblico, ela tem apenas três significados, que é mundo, o mundo físico, e que nós habitamos nele, o mundo pessoas e o mundo sistema, que é algo organizado pelo diabo. Mas no pensamento filosófico, o cosmo tem a ver com ordem, como eu falei, tem a ver com organização, tem a ver com algo que está ornado, que é perfeito. Então, essa maneira que eles tinham da natureza, que deu origem a todas as coisas, usando o pensamento do cosmos, mostrava que as coisas vieram a existir de forma legal e de forma perfeita, de forma organizada, de forma natural, e se organizou porque eles sabiam que tinha uma origem, tinha um princípio daquilo ali, e não simplesmente porque deuses fizeram, ou porque um pensamento da teogonia, do pensamento dos deuses, traziam uma organização daquilo que eles viam, ou um próprio caos daquilo que eles não conseguiam alcançar. Então, esse devir, que é uma palavra que me parece que é no grego, que mostra essa organização. Eles falam assim, ó, os seres concretos ou objetos não surgem do nada, nem por acaso. O processo de geração e corrupção dos seres envolve uma combinação ou separação de elementos materiais que não são criados
nem desaparece totalmente na transformação. É, essa geração, irmãos, essa questão do Devi mostra que é algo que ele pode, ele surgiu e ele também está sujeito à corrupção, ou seja, a desaparecer. Então, ele explica que, através desses elementos da natureza, envolve essas coisas. Coisas que, mais para frente, nós vamos ver que o pastor mostra aqui esse pensamento, que essas coisas, elas surgem e elas podem vir a desfazer, como nós vemos no dia de hoje. E naquela época, como muitas coisas que eles tentavam explicar, como sobre o nascimento de uma árvore. Então, o filósofo tentava explicar como essa árvore surgiu através de um princípio da física e da arquê. Porém, algumas outras pessoas perguntavam, mas e depois que ela morre, que ela desaparece? Aí eles traziam outra explicação, como eu já disse, a questão da filosofia na época, sempre surge uma pergunta dentro da outra. Então, o interesse dele era sempre tentar trazer uma resposta para aquilo, e eles mostravam que, através do devir, essas coisas que surgem através da natureza, ela pode se desfazer na natureza e vir novamente a produzir algo novamente. Então, é um círculo um pouco complicado, porque eles pensavam o seguinte: aquilo que se acaba, depois ele novamente reproduz alguma coisa. Então, o mundo está sempre produzindo, sempre trazendo vida, sempre organizando novamente o universo. O pastor mostra aqui, olha, uma semente, ao germinar, passa a absorver água, elementos do solo e do ar. Toda essa matéria é absorvida, transformada e reorganizada, vai ganhando aos poucos a forma de uma planta que cresce, vive durante certo tempo e morre. Se decompõe e vira matéria-prima para o surgimento de novos seres. Então, é um processo que sempre vai gerando. Era a maneira que eles tinham para responder às perguntas que existiam na época. Ou seja, sempre o mundo está em movimento. Fala, toda a matéria se compõe a árvore. Toda a matéria que se compõe a árvore foi retirada do solo e voltará a ser solo. A matéria-prima já existia e continuará existindo mesmo após a destruição total da árvore. Ela vai virar adubo, vai reproduzir novamente. Então, eles conseguiam, através desse pensamento, trazer algumas respostas para as pessoas na época. E é claro que hoje nós entendemos isso aqui e sabemos que isso nada tem a ver com um processo que vai ser um processo natural de criar coisas. Nós entendemos sim que uma árvore morre, ela vira adubo, outras árvores nascem ali, mas nós sabemos que isso é a mão de Deus, nada tem a ver com simplesmente um processo natural, algo que como eles pensavam que isso aí é produzir os mundos. Não, nós sabemos que o mundo ele é produção da mão única do nosso Deus eterno, que foi a tudo através dele, que tudo surgiu por ele. Mas o pensamento dessa época, principalmente dos gregos, que era um povo não cristão, nós temos que saber, meu, que nessa época já existiu o Velho Testamento, inclusive no período da Grécia, o Velho Testamento já estava fechado, já existia o cano do Velho Testamento, que era dividido em leis, profetas e escrito, já existia nessa época, porém, os gregos não eram cristãos, eles estavam distantes do conhecimento da teologia do Velho Testamento, e isso também não interessava para eles. Muito que eles tinham uma cópia em Alexandria, na biblioteca de Alexandria, tinha uma cópia da Bíblia grega, que é conhecido como a Septuaginta. Eles tinham essa cópia, mas não era de muito interesse deles, principalmente dos filósofos. O interesse deles era trazer resposta através daquilo que era a natureza. Porque se eles voltassem a pesquisar a Septuaginta, que era a Bíblia grega, a tradução do hebraico para o grego, eles estariam voltando como se fosse o pensamento da teogonia, da resposta de um Deus que criou todas as coisas, que formou um povo, que traçava a história desse povo, que traz resposta. Não que a Bíblia seja um livro filosófico, mas ela tem filosofia nela, e através dos salmos, dos pensamentos de Salomão, do livro de Eclesiastes. Então, eles não preocupavam em pesquisar na Bíblia. Então, a única maneira que eles tinham para trazer resposta para o pensamento da época era dessa forma. E ele fala, essa nova forma de compreender a realidade esbarra com um problema. Então, ou seja, sempre se você observar no pensamento filosófico da época, sempre existe um problema, que cada resposta que eles davam surgia uma outra pergunta para que não estava satisfeito.
É como nós, como cristão, buscamos uma resposta na Bíblia a respeito de algo e nunca está satisfeito. Nós, por exemplo, às vezes quando vamos estudar o que a matéria aqui não está falando de matéria da teologia, teontologia, mas quando nós vamos estudar a respeito de Deus, cada vez que nós fazemos uma pergunta em relação à soberania de Deus, em relação ao ser de Deus, cada vez fica mais vazio para nós, porque Deus não se explica. Se tem uma coisa que eu aprendi na teologia é que Deus não se explica, porque se ele se explicasse, ele não seria Deus. Então, isso nos convence pela fé, de saber que nós servimos um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus mantenedor do universo, mas a cada dia surgem perguntas. Por exemplo, sobre a Trindade. Um dos homens que organizou a doutrina da Trindade, que foi Tertuliano, ele organizou essa doutrina da Trindade porque ele sistematizou, ele compreendeu pela Bíblia que nós servimos um Deus que é trino e é uno. E, ao mesmo tempo, a nossa mente dá um nó quando nós tentamos entender como que Deus é trino e é uno. Como que é um Deus que subsiste em três pessoas. Eu sempre baseio o seguinte, se nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus soberano, um Deus grande, um Deus que ele governa tudo, um Deus que não tem como explicar, muda o que se ele subsistiu em três pessoas, em 5, em 10, em 1000? Não tem como explicar Deus. Deus, nós sabemos que é um Deus, não tem deuses no céu, tem um Deus, que subsiste em três pessoas, são pessoas distintas, isso a teologia e a própria Bíblia mostra isso, que são pessoas distintas, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, mas os três é apenas um Deus. Aí alguém vai falar, mas como que é isso? Eu falei, eu não sei, eu acredito e faço como diz o grande pastor Billy Graham, a Trindade não se explica, se aceita pela fé, que é uma realidade. É uma doutrina um pouco complicada de se entender, mas a Bíblia resume mostrando que é um Deus que subsiste em três pessoas, que não opera separados, são um Deus que eles trabalham em conjunto, nós não sabemos a forma, porque é Deus. Então, quando nós queremos questionar e buscar, sempre vamos ter outra pergunta dentro da outra pergunta que surge uma resposta, vamos buscar outra, vamos buscar outra. Então, dessa maneira, é a maneira que existia na filosofia na época. As pessoas sempre tinham aquele interesse de formular outra pergunta baseada na resposta do filósofo. Então, essa maneira que eles pensavam, aqui o devir, que as coisas aconteciam, uma árvore morria, produzia, para que o mundo estivesse sempre em movimento, e uma coisa dava vida à outra. Aí ele fala aqui que isso surgia um certo problema. Ele fala, então, qual é a matéria-prima elementar de que é feito a natureza? Aí as pessoas querem saber, então, como que foi o princípio dessa natureza. Como que surgiu essas coisas? Ele fala, qual seria o elemento primordial da arquê? Capaz de transformar em barro, em madeira, em carne, em pedra ou em qualquer outra matéria. Ou seja, o pensamento inteligente. Por exemplo, a terra produzir árvore e depois essa árvore produzir outra árvore, ok. Mas como que uma árvore que morreu e desfez na terra produziria o barro? E como que essa árvore também produziria carne? Aí já ficou difícil para o filósofo anterior conseguir responder, porque a árvore é árvore. A árvore não tem como produzir carne, vamos dizer, até de um animal. Ela não teria como produzir. Nós entendemos pela Bíblia que tudo surgiu da ordenança de Deus. Por exemplo, nós vemos que no universo, as estrelas elas são formadas de gás e elas vivem no universo. Se você tirar uma estrela do universo onde há gases, elas irão morrer. Ela não tem como sobreviver. Se você tira uma planta da terra, ela morre, porque ela vai passar um tempo, ela vai morrer. Se você tira um peixe da água, ele vai morrer por quê? Ele foi criado da água. Você vai observar em Gênesis 1, que diz a Bíblia que Deus mandou com que as águas produzissem todos os seres aquáticos. Todos os seres aquáticos que vivem na água foi produzido da água. Todos os seres que vivem da terra foi produzido da terra. A árvore foi produzida na terra. O homem foi diferente. O homem foi produzido na terra, porém, Deus colocou o fôlego de vida nele, ou seja, Deus passou a morar dentro do próprio homem, dando ele condição de viver
aqui nessa terra, isso é uma questão teológica, e de viver também na eternidade com Deus. Então, nós entendemos biblicamente que todas as coisas se produziram através da mão de Deus, e que Deus ordenou com que produzisse. Porém, no pensamento grego da época, existia essa dificuldade. Se já que tudo ocorre através do devir, então como que uma madeira tem como produzir carne? E era uma pergunta muito lógica, mas as dificuldades para eles na época de responder isso era muito grande pela falta de conhecimento do Deus eterno. Exaí mostra contribuições da chamada escola de Jônica. Essas contribuições dividiu em duas fases, que era a cidade de Mileto e a cidade de Éfeso. Eram essas duas cidades onde se bifurcou alguns teólogos, alguns filósofos, melhor dizendo, como o próprio Tales de Mileto e Euráclito de Éfeso, que foi homens que veio trazendo resposta através da física, através dos elementos que existiam na época, para tentar convencer as pessoas da sua filosofia. Mas embaixo mostra a física milésia. Da contribuição original dos filósofos de Mileto, não restou nenhum documento escrito, como nós já falamos, que infelizmente não tem documentos relacionados a esses pensamentos na época para facilitar mais ainda o conhecimento da filosofia. Esses documentos se desfizeram, se perderam com o passar do tempo. Talvez não sabemos se era utilizado o papiro na época, e o papiro tem uma validade muito de 200 a 250 anos, e se ele for muito utilizado, talvez dura menos. Então, não sabemos se esses homens escreveram sem papiro, ou se simplesmente ficou em pensamento, escrevia alguma outra coisa, se perdeu todo esse conhecimento através desses documentos. Uma das principais fontes de acesso às elaborações intelectuais dos pensadores milésios são as obras de Aristóteles. Aristóteles refere-se a esses primeiros filósofos como fisiólogos, ou seja, as pessoas que estudavam a physis, que estudavam essa questão da natureza. Então, o único documento que existe foi de quem veio depois, que foi Aristóteles, que veio depois de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles, discípulo de Platão. Então, os únicos documentos que poderiam existir são esses documentos escritos por Aristóteles a respeito do pensamento dessa época. E mesmo assim, possivelmente bem fragmentado pelo fato de ter se perdido muitos documentos na época, então bem se fragmentado. Como eu já falei, aqui mostra algumas coisas a respeito de Tales. Ele é do século VI antes de Cristo, alguém que viveu nesse período dessas pequenas cidades na Grécia, mostra que ele foi o primeiro filósofo e como ele fala, sabe muito pouco a respeito dele hoje, muito que você pesquisa na internet, você vai achar muito pouco a respeito de Tales de Mileto, e assuntos bem fragmentados. O pastor mostra mais que ele é mais antiga referência histórica que temos de alguém que buscou unir, difundir e estimular duas tradições. A tentativa de determinar com a precisão qual seria a matéria elementar de que é feita a natureza e a tentativa de aprimorar continuamente o conhecimento da natureza através da crítica racional das teorias já disponíveis. Então, ele foi o único que teve essa capacidade de tentar fazer essa separação de como surgiu a matéria ou a natureza e também aprimorar um conhecimento da natureza através da crítica, ou seja, permitindo com que houvesse alguns pensamentos contrários, porque a filosofia, irmão, sempre é isso. Apresenta um pensamento, há um pensamento contrário para tentar chegar a uma conclusão, chegar a uma síntese. Como eu falei na aula passada, a conhecida dialética de Hegel, que é a tese, a antítese e a síntese, onde a pessoa apresenta sua tese, alguém vem com algo contrário e chega a uma conclusão, que essa conclusão também pode ser questionada mais para frente. E ele mostra, saiba mais sobre Tales de Mileto. Cá nessas pequenas letras, ele fala assim, além de filósofo, Tales se destacou
na astronomia e na matemática e foi considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga, como eu disse. Tales identificou a água como sendo a arquê, a substância primordial de que são feitas todas as outras substâncias. Como eu disse, para ele era o princípio de tudo é água. Tudo é água, no sentido dele, não no sentido assim de água como nós entendemos como H2O, mas para ele tudo é água, tudo veio da água, tudo existe por causa da água. Todas as substâncias materiais são obtidas por condensação ou evaporação da água, como eu já disse, seja ela ficando solidificada ou evaporando, tudo surgiu dela. Essa questão que mostra que a Terra é um disco. Alguém aqui já ouviu falar da teoria da Terra plana? Alguém já ouviu falar? Faz assim com a mão. Teoria da Terra plana, dos terraplanistas. Alguns homens que gastam o seu tempo estudando e, e chegaram a uma teoria de que a Terra é plana. Isso houve muita divergência entre muitos físicos da época, muitos homens que estudam essa questão. E é claro que boa parte defende que a Terra é redonda, nada tem a ver com essa questão de que a Terra é plana. Inclusive, tem uma mulher aí que ela surgiu na internet aí, falando que sempre vai no céu, vai no inferno, vai num monte de lugar. Ela até gravou o vídeo que ela, num dos arrebatamentos dela, ela viu que a Terra era redonda. É claro que a conversa dela ela não foi arrebatada coisa nenhuma. Ela estava simplesmente baseando em pensamentos teológicos e físicos de que a Terra é redonda e chegou a falar que, para basear o seu suposto arrebatamento, ela fala que ao sair da Terra ela passou em todo o universo, no sistema solar, nos anéis de Saturno, e ela viu ao chegar às alturas que a Terra é redonda. Então eu não sei como que ela conseguiu fazer um arrebatamento assim, porque eu particularmente acredito que quando a pessoa é arrebatada, nada tem a ver que ela sai passando no universo, ela é arrebatada aqui direto para a eternidade, ou para onde Deus quer levá-la. Nada tem a ver com um percurso de viagem astral passando pelo universo. Então, até essa mulher conseguiu derrubar o pensamento dos terraplanistas. Passaram muitos anos estudando, tentaram chegar ao conhecimento de que a Terra é plana como diz, eles baseado na filosofia de Tales de Mileto. Tales acreditava que a Terra ela é plana e é claro, para sua época nós vamos entender sim, não tinha tanto, eles não tinham acesso a tantas coisas, então ele chegou a entender que a Terra era plana. Mas hoje, irmão, através da física, as pessoas entendendo o giro que a Terra dá em torno de si mesmo e em torno do Sol, se a Terra fosse plana, como eles acreditam, ela já teria se desfeito pelo a velocidade do giro que ela dá. Ela já teria se acabado. Eu não sei se vocês já viram quando você vai girando algo e ele vai se aplanando mais e se expandindo até o ponto que ele se arrebenta. Então, assim seria com a Terra. Não tem como a Terra ser plana e ela nunca seria plana. Deus fez a Terra da maneira mais perfeita. E, além de tudo, nós temos a base, como eu já disse na Bíblia, que o profeta Isaías ele fala que Deus assenta no globo da Terra. Se é globo, tem que ser redondo. Então, é impossível que a Terra seja plana. Mas essa possibilidade da Terra plana, isso durou por muitos anos. Isso os próprios portugueses navegadores, não só os portugueses, mas muitos navegadores da época acreditavam que a Terra era plana, que chegaria um determinado espaço do oceano que eles poderiam cair por a Terra ser plana e não entendendo que a Terra é redonda. Então, esse pensamento de Tales ele expandiu. Hoje nós vemos que tem os terraplanistas, é claro, eles tiveram um fundamento do futuro, do passado, para entender isso. Não é simplesmente algo vazio. Mas, para Tales de Mileto, na época, havia essa dificuldade por não ter tanto acesso às coisas que nós temos hoje. E ele mostra que esse disco flutua no universo que é feito de água. Seria essa Terra plana, que é tipo um disco, que ela tem boa parte de água e ela é sustentada por algum eixo. Segundo outro lugar que eu pesquisei, ele chega a dizer, até um dos seus discípulos chega a dizer que ela é sustentada por barras de fogo. Nós não sabemos de onde ele tirou esse pensamento, mas nós sabemos que a Terra ela tem um eixo, nós que acreditamos que ela é redonda, que esse eixo é a mão de Deus que sustenta ela sobre esse universo, que ela está na órbita certa, ela está no lugar certo, sustentado no lugar certo.
passa o seu tempo certo distante do Sol, o seu tempo mais próximo do Sol, gira em torno de si sem se desfazer, porque está na mão de Deus. E esse percurso que a Terra faz com que os oceanos permaneçam da maneira que está, que o ar permanece da maneira que está, porque tudo é sustentado pela mão de Deus. Mas eles acreditavam assim que ela flutuava, esse universo essa Terra flutuava no universo, era sustentada por algum eixo imaginário e que ela era feita de água. E essa era a maneira que Tales de Mileto pensava. Fala, mas na verdade a contribuição de Tales foi revolucionária. Bom, para essa época foi algo, uma descoberta extraordinária. As pessoas nem sequer pensavam nisso. E ele chega a dizer que a Terra ela é algo que compõe água e parece um disco, ou seja, algo plano que se expandia e sustentada no universo por uma força que não tinha como explicar. Então, contando principalmente com as suas próprias observações, e com uma linguagem ainda não desenvolvida para a elaboração de teorias científicas. Então, ou seja, não tinha como eles entender tanto como nós entendemos hoje, mesmo com a ciência, com esse cientificismo que as pessoas fazem hoje, tentando negar muitas coisas e tentando torcer até o que a própria Bíblia diz a respeito do universo. Se tem uma coisa, irmão, que a Bíblia mostra a respeito do universo, é tão completo a criação de Deus, quando você vai observando que Deus criou todas as coisas. Você vai no profeta Isaías, mostra que a terra é redonda. Você vai no livro de Jó, a Bíblia mostra através do livro de Jó que o vento tem peso, que no meio da terra tem fogo. E todas essas coisas mostram que as geleiras foram criadas pela mão de Deus, que tudo que, até a neve que cai do céu, foi Deus que deu ordem para cair. Nós entendemos que tudo isso é governado por Deus. Mas nessa época, esse povo não entendia isso. Eles não tinham conhecimento de Deus, eles serviam a deuses, outros nem serviam nada, como os filósofos mesmo. Nem sequer eles acreditavam nos deuses da época. Uma das razões que eu falei a respeito de Sócrates, que Sócrates ele debatia também a respeito da teogonia na época, e isso fez com que aqueles homens que adoravam deuses naquela época tivessem raiva de Sócrates. Então, ele trouxe essa questão, essa separação das questões do universo para a questão ética, para a questão moral, trazendo essa divisão. E isso trouxe um pensamento melhor na filosofia depois de Sócrates. Mas o pastor mostra mais aqui, ó, Tales precisava explicar por que ocorrem essas transformações. Então, a única maneira que ele tinha para explicar era através da física. Então, ele conseguiu trazer essa explicação, muito que nós entendemos hoje, que ela não tem base nem com a ciência de hoje, e tampouco a Bíblia, mas ele conseguia trazer uma resposta para a época. Ele mostra que a matéria mesmo os minerais, parece ser dotado de uma força intrínseca capaz de interferir naquilo que está à sua volta. Isso aqui ele está tentando explicar o seguinte, que como ele pensava assim, que tudo que tem na natureza estava cheio de deuses. Deus aqui, irmão, não é no sentido de Deus da teogonia, mas no sentido de que tudo puxava outra coisa. Aí o pastor até mostra mais aqui, ó. O pai da filosofia não estava usando a palavra Deus no sentido religioso. Tales se referia a certos fenômenos naturais observáveis como a atração entre ferro e o ímã, ou como a gota de orvalho que parece segurar-se a uma folha de árvore. Então, ou seja, era como se uma coisa puxasse a outra. A explicação de Tales para mostrar as respostas para as perguntas que existiam, como tudo veio existir, por que existe tudo se em vez de não existir nada, sobre a vida, ele quer mostrar que uma coisa puxava a outra. Era como se fosse um imã que algo depende do outro. Então, essa era a explicação que ele conseguia dar. Ele não tinha como trazer uma explicação melhor pela falta de recursos da época, a falta do conhecimento, claro, como eu já disse, do conhecimento teológico, conhecimento bíblico, e então era a única maneira que ele tinha para resolver que a natureza ela estava dotada, os minerais que já estavam dotados de forças que conseguia, que era capaz de puxar outros elementos para si, formando então aquilo que existe, aquilo que é palpável, aquilo que tem como nós conseguir ver. Então, esse era o pensamento de Tales. Aí mostra aqui, irmãos, a respeito de um dos seus discípulos, um dos discípulos de Tales de Mileto,
que é Anaximandro de Mileto, também da cidade de Mileto. Esse rapaz, ele era da mesma cidade de Tales, foi um dos discípulos dele, estudou aos pés dele, aprendeu os seus pensamentos através da física, não concordava assim com muita coisa que ele falava, mas aprendeu bastante. Tinha um interesse baseado através também da natureza. Segundo o que podemos entender, ele foi um astrônomo e geólogo, né, da cidade da Grécia e foi discípulo de Tales, como eu já falei. Ele acreditava na origem do universo através do Apeiron. Nós vamos ver mais na frente aqui essa questão do Apeiron, a questão do que é ilimitado e é infinito. E isso ampliou um pouco mais o conhecimento grego da época, através desse rapaz chamado Anaximandro. O pastor mostra aqui que ele deu continuidade ao trabalho de Tales, ele foi reconhecido como importante astrônomo e matemático, foi geólogo, foi político, ele fazia parte da política dessas pequenas cidades, atribuiu-se a ele a confecção de um mapa mundi. Então, os irmãos veem como que havia o interesse de ampliar o conhecimento na época do povo, que ele criou o mapa mundi. É claro que nós não podemos pensar num mapa mundi como nós temos hoje. Como eu costumo sempre dizer na sala de aula na igreja que eu congrego, é que às vezes nós criamos um pensamento de muitas coisas da Bíblia que às vezes foge. Por exemplo, quando nós temos assim que então saiu Caim da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, e que ali ele construiu uma cidade, às vezes surge na cabeça da pessoa grandes cidades, fala que ele fez muro, mas é claro que não, irmãos, ele construiu uma cidade, passou, colocou pedras em volta de um pequeno lugar, é claro que mais para frente essa cidade se ampliou, os muros foram ficando maior, foi ficando melhor, mas o que nós entendemos ele colocou o muro cercando um pequeno local, ali ele levantou algumas tendas para ele e para a mulher, veio os seus filhos, filhos dos filhos, e foi vindo até que formou a civilização. Então, nessa época que ele criou um mapa mundi, possivelmente é algo bem diferente do que nós temos hoje, algumas coisas relacionadas à geografia da época e ao conhecimento que eles tinham, bem resumido do conhecimento que eles tinham, para que pudesse dar entendimento para o povo. É claro que isso, para aquele povo daquela época, foi uma descoberta extraordinária, ele ter criado o mapa mundi. Fala, a introdução na Grécia do uso do gnomon, relógio solar, a meditação, a medição das distâncias entre as estrelas e a descoberta da obliquidade do zodíaco, ou seja, ele conseguiu fazer, irmãos, medir, fazer uma separação, tentar chegar a. Não que ele chegasse a um diâmetro exato, que nem hoje não existe esse diâmetro exato, muito que nós vemos nos livros de geografia, nada assim mostra com exatidão que essa distância que existe da Terra, do Sol, dos demais planetas, ali aproximadamente seria aquilo. Ele chegou a entender esse paralelo desse mover do Sol, da Lua, dos planetas, tudo girando, e as estrelas, a distância uma da outra. E é claro, como eu já disse, nada exato, mas ele conseguiu fazer essa separação. Então, com ele surgiu um conhecimento a mais da filosofia na época, do conhecimento geográfico, do conhecimento da matemática, do conhecimento da física, tudo nessa época de Anaximandro. Ele conseguiu fazer a separação. Então, mostra que ele foi um filósofo bem proeminente no seu período, conseguiu fazer essas distinções e ele trabalhou com algo diferente da arquê, ou seja, do princípio. O muito que ele foi discípulo de Tales de Mileto, ele ainda divergiu de algumas coisas. O pastor mostra aqui que a sua principal contribuição está na tentativa de identificar as causas dos fenômenos naturais. E Anaximandro não identifica a arquê a nenhuma substância conhecida. Ou seja, se a arquê fosse úmida, como o pensamento de Tales de Mileto, que tudo surge da água, ele fala, ela não poderia ser a origem do seco. Se fosse clara, não seria possível ela gerar o escuro. Ou seja, ele chegou ao pensamento seguinte: se a origem de todas as coisas fosse a água,
Então, ou o que é úmido, no sentido de água, é aquilo que é úmido. Então, como que veio existir o que é seco? É como eu disse, uma pergunta vai gerando outra. Então, como poderia surgir o que é seco? E se ela fosse algo claro, ou seja, algo claro, como surgiu o que é escuro? Então, ele tentou entender o seguinte, que há algo a mais do que simplesmente esse pensamento de que as coisas se resumem só naquilo. Então, algo maior, algo que tem que trazer explicação melhor. Se aquilo que produz o claro é o mesmo que produz o escuro, se aquilo que produz o que é úmido, tem que ser o mesmo que produz o que é seco. Então, que é impossível, no pensamento dele, o úmido produzir o seco. Então, há essa pergunta que é lógica. E nesse período desse pensamento filosófico, sempre alguém levantava com um pensamento diferente. Ele fala aqui, ó, deveria haver, portanto, uma substância primordial indefinida, eterna e indestrutível. A essa substância, ele deu o nome de aperon, que é algo ilimitado e infinito. Então, ele surgiu de um outro pensamento que nada tinha a ver só com a água, que era algo da natureza, que veio e dali surgiu todas as coisas. De acordo com a teoria de Anaximandro, o Aperon, por sua própria natureza, está em eterno movimento, em constante, em constante transformação, que faz surgir o universo das coisas materiais. Aí fala, cada um desse universo passa por incontáveis transformação. Ou seja, no pensamento dele não tem só a ver com a água, tem a ver com a transformação de cada coisa produz outra, trazendo algo além somente daquilo que é água, trazendo respostas melhores e trazendo algo que vai fazer com que a pessoa entenda que aquilo que é úmido, ele não é algo que vem só do úmido, mas que alguma coisa consegue produzir aquilo que é úmido e aquilo que é seco. Eu peguei algumas coisas aqui, irmão, que mostra alguns pensamentos de Anaximandro. Fala que uma das coisas interessantes, fala que poderia ter sido o segundo maior filósofo que existiu nessa época, depois de Tales de Mileto, por ter sido discípulo dele. Fala que Anaximandro também teve a influência de, como eu já falei, que além de político, ele teve influência política na época. Tem alguns pensamentos dele também, alguns artigos do Anaximandro, que ele mostra essa diferença entre a arquê, a origem, com esse aperon, que não é simplesmente a origem de uma coisa, é algo que é infinito, que é algo que é ilimitado, que não está simplesmente. Esse pensamento não se limita somente no que veio da água, mas sim em algo mais. Fala que, ó, é que ele nasceu na cidade de Mileto, como eu já falei, ele viveu nessa região também da Jônia, por isso ele fazia parte dessa escola que foi fundada por Tales de Mileto, que não existem arquivos históricos que mostra alguma coisa elaborada de Anaximandro. Não existe nenhum arquivo histórico, nada escrito que possa vir trazer os seus pensamentos à tona para que nós viéssemos a compreender melhor o que ele deixou escrito. Só que, no entanto, mostra aqui que as obras, que alguma coisa a respeito nunca foi encontrado. Mostra as suas contribuições com a cosmologia, além da teoria da origem, da arquê, ou da natureza da física, inclui a teoria sobre o formato da Terra, que, segundo o pensador, era o de um cilindro. A explicação para a existência do movimento do Sol, o pensador acreditava que o astro era uma bola de fogo que partia do furor do eixo do cilindro e movimentava-se em torno dele, e o mapa mundi como era conhecido na sua época. Então, as teorias de Anaximandro mostram que ele deixou contribuições para a filosofia, para a astronomia, para a geografia, como eu já falei, como ele conseguiu criar esse pequeno mapa na época, ele filosofou mostrando que o surgimento das coisas não vem simplesmente através da arquê ou através da física, mas também tem o seu pensamento infinito e um pensamento que é ilimitado, algo que surgiu de algo ilimitado. E
Para ampliar um pouco a respeito desse pensamento do ilimitado, do aperon, eu peguei um argumento e falo assim, ó, a palavra aperon designa algo infinito, portanto, imortal e indefinível. Esse elemento era algo que sempre existiu, antes, inclusive, da existência do universo e dos seres, e era invisível. Isso aqui, irmão, é muito interessante porque, mesmo que ele não tinha conhecimento de Deus, ele utilizou um termo que nós sabemos que, por exemplo, que o universo ele foi criado pela mão de Deus, pela palavra de Deus, na verdade. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso ali está dando um resumo de toda a criação, ou seja, tudo que há nos céus, tudo aquilo que nossos olhos não contemplam além desse céu atmosférico, foi criado por Deus. E tudo aquilo que está nessa terra foi criado por Deus. Tudo que se move aqui foi às mãos de Deus. E nós sabemos que foi criado pela palavra de Deus, criado do nada. Quando a palavra bará, que quer dizer criado do nada, Deus criou todas as coisas do nada. E outras coisas veio existir daquilo que já estava criado, como eu já disse. Os peixes veio existir do mar, porque já estava criado, as plantas da terra já estavam criadas, o homem criado da terra, que já estava criado. Mas todo o céu e a terra que existe, esse planeta, o universo, foi criado simplesmente com a palavra de Deus do nada, do inexistente. E o pensamento de Anaximandro, ele faz jus a isso. Quando ele diz que, através da Apeiron, que é esse infinito, esse algo que é ilimitado, que já existia antes do próprio universo, nós entendemos que ele está falando de Deus, o Deus superior, o Deus criador de todas as coisas. Mas o pensamento da época não alcançava assim, mas eles entendiam que existia uma força superior que deu origem a todas as coisas. E nós entendemos que é Deus, mas eles não entendiam isso. E mostra que ele fala que antes de existir o universo, aí falou que o Perón era um resultado de um turbilhão de relações entre opostos, aquilo que é quente, frio, seco, úmido, escuridão e claridade, que resultava em uma unidade que estava presente em tudo. Segundo o filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão de que era composto por uma unidade advinda da dualidade dos pares opostos. No pensamento dele, essas coisas fizeram com que tudo veio criado. Veio ser criado o escuro com o claro, o úmido com o seco, mas nós entendemos que tudo isso tem princípio na pessoa de Deus. Mas o interessante é que o pensamento dele levava as pessoas a entender que estava além da mente humana, que tudo que existia teve um princípio até antes veio a existir antes do que estava existindo aqui, que tudo era de uma mente além daquilo que eles poderiam calcular aqui. Como eu já disse, nós entendemos que tudo estava na mente divina, na mente de Deus, mas para eles, na época, era algo inexplicável, algo que não tinha como chegar a uma conclusão, porque eles não tinham conhecimento do Deus que nós temos. Aí, para finalizar, falo assim, as principais ideias de Anaximandro. Para além do princípio gerador do universo, Anaximandro desenvolveu estudo de geografia. Não, melhor, já li isso aqui. A frase interessante, fala aqui, ó. Como não existe documento deixado diretamente por Anaximandro, algumas frases podem aproximar-nos do seu pensamento. Estão dispostas a seguir duas frases atribuídas. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformação sucessiva. O pensamento dele aqui é um pensamento, talvez, de evolução. Ele diz que todos os seres derivam de outros seres antigos. É claro que nós sabemos, irmãos, que a evolução por espécie ela existe. Mas nessa época eles não tinham esse conhecimento da evolução por espécie. Nós entendemos que existe evolução por espécie. Por exemplo, cachorro, ele dá espécie de cachorro. Um cachorro não vai dar espécie de gato nunca. Cachorro só tem espécie. Todos os tipos de cachorro surgiu de uma espécie que existia. E gato de uma espécie que existia. Mas no pensamento dele, todos os seres que se move, que se vive na Terra, é sucessivo de uma transformação. E o infinito é a origem de todas as coisas. Então, é uma frase, o infinito é a origem de todas as coisas, para simplesmente não dar resposta para uma resposta concreta para alguém. Então, eles faziam uma frase bonita
que fazia com que as pessoas se calassem diante da dúvida que tinham. A pessoa queria entender, por que surgiu o universo? Ele falava, olha, o infinito é a origem de todas as coisas. E, resumindo, ele não explicou em nada, porque ele vai explicar o quê? Como se o infinito, e o que é o infinito? Aí ele vai e fala que esse infinito é a origem de todas as coisas. Ou seja, aquilo que, resumindo, aquilo que não tem como explicar, nós não podemos inventar. Então, ele simplesmente resumiu: olha, todas as coisas que vocês vê aqui, que existe, é o resultado do infinito. Então, o infinito originou todas as coisas. Nós entendemos que tudo existe pela mão de Deus. O muito que muitas teorias hoje querem negar, querem partir para o outro lado, tenta acreditar na teoria da evolução, ou em outras teorias, e várias coisas que os homens têm explicado através de outras religiões, através da filosofia, nós entendemos que tudo parte da ordem divina, tudo partiu da mão soberana de Deus, da ordem de Deus, foi Deus, é Deus que governa tudo, é Deus que mantém tudo, Deus que supre todas as coisas, que indiferente da arquê, da física, do cosmos, do logos, tudo isso tem origem em Deus, conforme nós vemos pela teologia que o logos, que seria algo organizado, nós vemos que isso tem origem em Deus, que se uma das coisas que eu observo na Bíblia é Deus organizando o mundo, tornando o mundo sustentável para que ele pudesse colocar vida. Você vê que Deus organiza o mundo com luz, com separação entre águas e águas, criando a porção sangue, criando árvores frutíferas, árvore que dá semente, criando animais, dando ordem para que esses animais viessem alimentar dessas próprias árvores. Ele prepara toda a terra, ele torna a terra habitável para que os homens e os animais pudessem viver nela. Isso mostra o quê? Um sistema cosmológico, ou seja, um sistema de organização, um sistema que tem leis que regem a natureza, um sistema que organizou tudo. Então, nós entendemos com facilidade, mas na época os filósofos não tinham essa facilidade. Então, eles utilizavam dos meios da natureza para explicar isso para o povo, e isso criava no meio daquela cidade, ou seja, daquela população, daquela geração que estava ali, um argumento que dava solidez para eles, para que eles entendessem e criassem essa história ou esse pensamento filosófico trazendo resposta para a geração que viria depois. Então, a única maneira que eles tinham de educar o povo é através desse pensamento filosófico. Hoje nós temos algo bem mais amplo, de tantos filósofos, de tantos pensadores do modernos e outras coisas. A ciência evoluiu bastante com a chegada do iluminismo. O que é o iluminismo? Trouxe muitos problemas na área teológica, mas nós não podemos descartar de forma alguma a ciência que nos ampara bastante hoje, outras ciências até que ajudam na teologia. Então, nós temos esse conhecimento hoje, mas na época eles não tinham. Então, nós temos que entender que tudo partia de teorias e simplesmente de buscas através da matemática e da física para trazer resposta para o povo naquela época que não era nada fácil. Hoje, nós tendo tanto acesso a essas coisas, já se torna difícil trazer resposta para o povo. Imagina naquela época os argumentos que surgiam. Hoje, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra do Senhor, nós temos dificuldade de trazer respostas teológicas para o povo. Naquela época era pior ainda, principalmente pensamentos filosóficos. Bem, irmãos, na próxima vamos estudar a página 32 a seguir, que assim nós finalizamos a respeito de Anaximandro, que ele tinha simplesmente esse pensamento um pouco diferente de Tales de Mileto, que para Tales de Mileto tudo surgia, resumia simplesmente da origem da água. Ele já pensava que era diferente, que algo mais no universo falava mais para o povo, que existia respostas melhores que simplesmente tudo surgiu da água. Vou fazer a chamada e os irmãos respondem presente, eu faço com a mão para poder saber quem está na aula. Alexandre dos Santos, o Alexandre está ali. Ana Maria dos Santos, Ana Maria dos Santos. Cristiane Leal, Eunice Moreira, ela justificou. Irmão Fabiano de Oliveira, Glaucio de Oliveira,
O Gleick. Presente. Irmão Leomir Aguiar. Márcia Rogério de Mello. Elvis da Silva. E Juarez Martins. Amém. Então, irmãos, talvez eu coloque no grupo qual será a data da entrega do trabalho, mas eu lembro que é em dezembro. Eu vou pesquisar, vou olhar aqui nas minhas mensagens que o pastor mandou para saber a data certa. Então, os irmãos vão adiantando aí nas perguntas aí para poder já não ficar tumultuado no dia de entregar o trabalho. Porque o pastor, ele na turma de bacharel de teologia, ele costuma não dar tempo a mais para poder, até na turma do médio, ele já colocou um aviso lá mostrando que ele não vai dar uma data diferente. A data que ele pediu tem que ser entregue o trabalho. Então fica assim. Ele colocou aqui, ó, entrega máxima na segunda-feira, 12 de dezembro. 12 de dezembro, né? Tá na apostila mesmo? Está na apostila mesmo, lá no trabalho. Ó, então é isso. É dia 12 de dezembro, que é o dia da entrega. Então fica assim, irmão. No dia 12 de dezembro nós temos que entregar o trabalho. E são essas perguntas aí, bastante perguntas. Só Jesus na causa. Tem bastante perguntinha aí para responder. Mas nada de. Tá tudo na apostila, irmãos. E também os irmãos podem pesquisar em outros livros, tá tudo na apostila se você quer ampliar. Aqui tudo está na apostila, não tem nada assim muito difícil de responder aqui. A apostila não está tão grande e é só passar novamente revisando a apostila. Tem essas coisas assim que a gente sempre frisa, é bom você colocar um highlight que você tem como achar melhor as respostas. Bem, vamos agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus por mais uma aula. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, como eu já falei, irmãos, a aula é um pouco meia cansativa devido a ser só leitura. Filosofia, quando é história da filosofia, mais é leitura para você saber qual foi a formação na época, o desenvolvimento da filosofia. Então, é uma matéria muito técnica, um pouco chata, mas é essencial para o nosso conhecimento, somente na questão histórica. Amém? Vamos agradecer a Deus? Então, a gente pediu ao nosso irmão Elvis para agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Pai. Oh, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa aula, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha abrir nossas mentes, Senhor, cada dia mais, Senhor, que possamos, Senhor, estar aprendendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos guiar, Senhor, por essas matérias, que o Senhor possa nos dar conhecimento, Senhor, e nos reter, Senhor, em nossos corações. Eu abençoo a vida de cada um dos alunos, Senhor, daqueles que estão hoje, Senhor, daqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoe suas casas, suas famílias, Senhor, e que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, Senhor, e que o Senhor possa abençoar esse resto de semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus e a igreja abençoe a todos tenham uma excelente noite. Amém. Uma boa semana.